doido, eu vou me acabar. Saí da tipo ponta de lá na Concórdia, não posso parar. Se chega na pracinha inteiro, bonito, nem quer pensar. Dominguinho, Olinda, acaba, o resto que ainda sobrar. Tô fervendo na rua, nem olho no tátil. Já perdi meu sapato, e nem sei se me acho. Tô fervendo na rua, nem olho no tacho. Já perdi meu sapato, e nem sei se me acho. O frevo vai rachar o chão da praça. É massa, é raça, é sol na multidão. E quando o galo sai, engole o mundo. Recife vira um grande coração. O frevo vai rachar o chão da praça. Acha? É massa, é raça, é sol na multidão. E quando o galo sai, engole o mundo. Recife vira um grande coração. Eu não sei o que faço, tô todo doido, eu vou me acabar. Saí da 5 pontas de lá na Concórdia, não posso parar. Se chega na pracinha inteiro, bonito, nem quer pensar. Dominguinho, Olinda, acaba, o resto que ainda sobrar. Eu tô fervendo na rua, nem olho no tacho. Já perdi meu sapato, e nem sei se me acho. Tô fervendo na rua, e nem olho no tacho. Já perdi meu sapato, e nem sei se me acho. Segura o sapato aí, vixe Maria. 2017, 50 anos do programa O Tema é Frevo. Severino Luiz de Araújo é parte desta história. Quero registrar, assinalar esse momento de muita felicidade para mim, né, estar eternizando o que de positivo eu fiz, ajudando na divulgação da música de Pernambuco. Chegamos ao final da audição de hoje do programa Frevo, Patrimônio Cultural da Humanidade. Técnica de som e computadores, Chico Pafúncio. Esteve com os senhores Hugo Martins. Onze horas e 30 minutos. Universitária, alto nível pra você. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá e bom dia para você, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11 horas e 31 minutos e está começando agora a última edição da segunda temporada do programa Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Bruno Nogueira e eu sou professor no Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. E hoje quem me acompanha aqui no estúdio é o também professor da Universidade Federal de Pernambuco, Rodrigo Cariri. Ele é dos cursos de Medicina dos campos Recife e Agreste. E eu também estou com o doutorando em Serviço Social da UFPE, Carlos Roberto Marinho, que já foi secretário de Assistência Social de Barreiros e hoje é professor nos Centros Universitários Estácio e Joaquim Nabuco. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui de novo. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os radioouvintes que nos ouvem. E no próximo dia 13 de dezembro, a gente comemorar talvez não seja o termo apropriado, um ano que foi aprovada a PEC 55, né, uma proposta à emenda constitucional para congelar por 20 anos o teto de gastos públicos em áreas como saúde e educação. Uma mudança que foi apontada por especialistas como sendo um primeiro passo para o fim de diversas políticas de assistência social no Brasil. Né? Um estudo realizado na época pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, alertava para o impacto que essa medida teria em programas como Bolsa Família, Proteção Social Básica, Programa de Segurança Alimentar e o benefício de prestação continuada, que é uma
uma espécie de previdência para cidadãos de baixa renda que não contribuíram na vida ativa. Né? Segundo o Instituto, a previsão atual é que até o ano de 2036, que é mais ou menos próximo ao fim da PEC, os recursos para essas áreas caiam para menos da metade, né? Representando uma perda de 868 bilhões de reais, enquanto na saúde a perda é de cerca de 654 bilhões de reais. E esses programas são apenas uma parte do que está em risco. No último ano foram fechadas cerca de 400 farmácias populares no Brasil, enquanto programas como Minha Casa Minha Vida e o FIES de financiamento estudantil também foram impactados já pelo governo. E por isso, encerrando essa série especial, o programa Fora da Curva pergunta, no governo Temer, qual o tamanho do prejuízo para a assistência social e a saúde do Brasil? Se você tem uma opinião ou dúvida sobre o assunto que gostaria de mandar para a gente, basta ligar aqui para o estúdio, o número é 3879-5549, 3879-5549. Você também pode mandar perguntas e comentários através da nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/programa Fora da Curva. Lá você também acompanha a transmissão em vídeo direto aqui do estúdio. Repetindo, é facebook.com/programa Fora da Curva. Cariri, Carlos, todas essas mudanças anunciadas até então, elas fazem parte desse programa chamado Ponte para o Futuro. Né? Eu sei que a gente vai falar de assistência e saúde, mas eu queria começar dessa forma um pouco mais aberta. Do ponto de vista de vocês, que futuro é esse que o país está seguindo? Né? Que ponte é essa que a gente está atravessando? Bom dia, mais uma vez. Bruno, na verdade eu acho que se essa ponte for para o futuro, a gente não quer ela, né? É melhor destruir. Acho que tem algumas inversões de valores e conceitos que precisam ser inicialmente só contextualizados, né? Primeiro, que no sistema capitalista, que é o que é vigente na sociedade atual, ele é um sistema que, segundo vários especialistas da área, ele tende a grandes crises mesmo, né? A questão é que a crise de 2008, que só trouxe efeitos para o Brasil em 2014, ela está sendo tratada como uma crise de Estado e não uma crise generalizada da economia mundial. Então, no cenário como esse, o governo ataca a crise reduzindo gastos públicos, que eu acho que é um grande equívoco, né, em todos os cenários. E hoje a gente amanhece o dia com todos os jornais, né, de forma uníssona, apresentando um resgate da economia com crescimento de 0,1 do PIB, né? Isso é um absurdo. Em outras épocas de governos que foram impeachmentados, o nosso crescimento chegava a 3,8%, 4%. Né? Então, é algo que é surreal na realidade atual. Então, afirma o quê? Que essa crise, ela não é uma crise de gasto público, ela não é uma crise de Estado, ela é uma crise de economia, né? Então, se o Estado quer de fato resgatar, acho que tem valores universais que precisam ser mantidos e assegurados. Se a gente pensar a Europa, por exemplo, né, o Estado de Bem-Estar Social Europeu, a própria direita que construiu, né, a social-democracia. E hoje é surreal, cláusula pétrea, esse estado de bem-estar social. E no Brasil se criou uma cultura muito superficial de que os ganhos sociais, como é para uma suposta minoria da população e onera o Estado, a saída é o desenvolvimento econômico, que na verdade concentra a riqueza em uma parcela muito ínfima da população, né? Bom, eu queria começar aproveitando que é o último programa da temporada, né? Sim. E a gente está aqui no papel de professor, pesquisador, com uma releitura dos últimos acontecimentos, né, que levaram a gente até aqui, para sugerir, né, convidar os ouvintes também a pensar, e se for o caso, participar aqui do programa com a gente, do que nos trouxe até aqui, como é que nós chegamos até aqui, para ensaiar uma teoria que alguns pesquisadores das ciências sociais estão trabalhando, de como é que se está constituindo uma nova tese, ou uma nova forma de governo para os países como o Brasil, para os países periféricos que não integram o núcleo central do capitalismo global. Então, vamos voltar a 2012, 2013 e entender o que a gente teve como aposta de governo, não do governo federal, mas de um governo que a gente não identifica, não palpa, não tem partido, e por isso é tão difícil analisar.
Os pesquisadores estão sugerindo, esses que estão experimentando, falar da crise como uma forma de governo. Eles estão brincando com até uma pichação que foi feita nos Estados Unidos, que diz assim: Merry Crisis and Happy New Fear. Quer dizer, feliz crise e feliz medo novo. A tese é de que a crise, ela se tornou uma forma de governo. Desestabilizar a república, desestabilizar os poderes, desestabilizar a política, as instituições, incluindo os próprios atores que são protagonistas dessa desestabilização, ou seja, a própria mídia, ela se inclui nessa conjunto de instituições desacreditadas para produzir um sentimento difuso, generalizado de crise. É uma perspectiva praticamente apocalíptica. Não é? Então, o apocalipse se tornou uma forma de governo. Em torno desta forma e do medo generalizado permanente que isso gera, vai se autorizando a fazer todos os tipos de reforma em benefício de várias minorias, porque quando a gente fala do que aconteceu, ou do que está acontecendo, parece que existe um único inimigo comum, como se fosse o Michel Temer, né? O Temer é mote da nossa conversa aqui hoje, mas ele não é a pessoa em si. Existem vários governos operando no Brasil hoje, de várias minorias, agregadas não uniformemente. É preciso entender a complexidade com o que está dado. Por isso, essa ordem nova de governo, ela não é uma ordem muito clara de compreensão. A aposta no apocalipse é uma aposta da construção de um novo governo, ou de um governo que agora seria um desgoverno, que na fragilidade da arquitetura democrática republicana permite que minorias que jamais conseguiriam nas vias democráticas adquirir os benefícios que adquiriram nos últimos anos poderiam adquirir. E em troca disso está se rifando direitos, mas o que eu estou querendo chamar a atenção com isso é que a aposta que está sendo feita hoje e que a gente começa a inaugurar em 2018 é a aposta da perpetuação da crise. Quando a gente imagina que nós vamos resolver os problemas, quando a imprensa e os arautos aí do golpe, os que defenderam, que eu já não tenho mais nem vergonha de assumir que foi golpe, quando eles dizem que comemoram porque crescemos 0,1% e querem, por força de repetição, dizer que estamos melhorando, o Brasil vai melhorar em 2018, na verdade o que nós temos é uma aposta num caos social que vai autorizar a continuidade de reformas para garantir a fabricação de novos privilégios. O que está desenhado aqui, você já começou a esboçar, e nessas próximas rodadas a gente pode detalhar melhor as informações para dizer o que é a promessa de caos social a qual o Brasil está destinado nessa ponte aí para o futuro. A proposta é a continuidade e a perpetuação da crise como forma de governo. Imagine que essa crise, ela própria esvaziou os movimentos de 2013. Ela foi atroz ao destruir os movimentos sociais de rua, os próprios movimentos minoritários, que hoje não tem fôlego para acompanhar o ritmo das reformas, e a gente consegue assistir na grande mídia o anúncio de que o país é governado por uma oligarquia. Né? O presidente da Câmara diz que o Congresso Nacional não é cartório para o povo vir aqui carimbar projeto. Quer dizer, tá dizendo, quem manda aqui somos nós. Não importa se vocês nos elegeram ou não temos dívida com isso. Nós vamos comprar tudo de novo, né? E uma coisa que assusta um pouco também, enquanto a gente acompanha essas notícias, é naquela parte que às vezes a gente tenta evitar, mas é importante a gente olhar de vez em quando, dos comentários, né? Como o povo tem acompanhado alguma dessas mudanças. E, como eu falei, uma coisa que às vezes assusta um pouco, a gente vê certos ataques feitos não só a movimentos sociais, mas também a políticas de assistencialismo, vindo de pessoas que parecem vir, por exemplo, de uma classe média do país. Né? Você falou aí da questão da crise de valores. Será que de alguma forma essa nova classe média, a classe média do país que surgiu nos últimos anos, ela acredita que as políticas de serviços sociais também não se aplicam a elas? O brasileiro se tornou desinformado nesse nível. Eu acho que, a princípio, Bruno, existe uma classe média
com sensação de classe favorecida, né? Quando se fala em políticas sociais, quando se fala em controle ou uma tributação mais progressiva, né, avançando para essas classes supostamente mais ricas, não é a classe média que estamos falando, né? A classe média também é classe trabalhadora. Então, acho que essa distinção é importante colocar. Mas quando você pergunta se há um desconhecimento, né, de seu atendimento por essas políticas, aí eu te respondo, acredito que sim. Acredito que a classe média brasileira, ela não absorveu o conceito de políticas sociais, né? Acho que ela pensa sempre que são políticas de concessão pública e não direitos que precisam ser avançados e investidos. E aí eu trago a fala do professor Rodrigo, e aí ele fala o seguinte, que há meio que um telos, né, um intuito já objetivado. E de fato há. Quando a gente fala em corte de recursos públicos, né, em congelamento dos gastos, a gente fala de precarização de serviços. A gente fala de equipamentos públicos que não terão como se manter. O problema maior de tudo isso é que não estão tendo sequer paciência de aguardar o congelamento. Já há cortes de gasto para 2018, independente do congelamento que vai haver. Na assistência, por exemplo, havia uma previsão de gastos do Conselho Nacional de Assistência Social de algo em torno de 2,3 bilhões de reais para o ano de 2018. E no orçamento real, eles estão garantindo apenas 88%, ou melhor, 12% desse recurso. Há uma quebra de 88%. Então, observem que é um ajuste sobre outro, né? Eu estou cortando o orçamento de forma fulcral para 2018, né? E em paralelo eu estou congelando ainda esses gastos. Isso também acontece na área de saúde. As pós-graduações em 2017 perderam em torno de 45% do orçamento. Não aguardaram sequer, de fato, essa extensão do congelamento a de vir. Então é algo que não é para 20 anos, é algo que já é para hoje e também para 2018. E você falou de como isso afeta a saúde, e também estava lembrando que não tem muito tempo que o ministro da Saúde deu aquela declaração que o Brasil tem um hospital demais, né? Quando a gente mexe numa coisa tão delicada como é o caso da saúde pública, se entende que alguém está ganhando com isso, né? Vocês acham que esse processo de sucateamento de hospitais públicos e esses esgotamentos de programas voltados para a saúde, eles têm uma relação com o processo de privatização, por exemplo? Bom, então vamos entrar nessa parte mais informação, né? Menos opinião, para estar aqui essa finalidade pública da rádio, né? Bom, analisar o caso da saúde é uma análise muito complexa, né? A política de saúde brasileira, ela é enorme, gigantesca. Nós temos o maior sistema público universal do planeta e um anteparo legal bastante rígido, muito forte. Nós aprovamos, o movimento sanitário brasileiro, a duras penas, uma emenda constitucional, que era a emenda constitucional de número 29, que nos deu alguma segurança diante deste quadro, se a gente comparar com a política de assistência social, por exemplo. A política de assistência social não tem previsão legal de mínimo constitucional. Por isso, atualmente, para 2018, seguramente a política mais ameaçada. E a que vai servir para a gente descrever o que é o caos no qual este grupo amorfo, difuso e irresponsável aposta. A política de assistência social, ela deve ser a política mais vilipendiada, mais atacada em termos financeiros. Por quê? Porque a saúde obriga, a emenda constitucional 29, ela obriga o aporte de 15% dos recursos correntes líquidos até o ano de 2017. Então, o orçamento da saúde será, né, foi obrigatoriamente 15% da receita corrente líquida do governo federal em 2017. Acontece que 2017 foi o ano em que nós temos a menor receita corrente líquida da série histórica. E ela passa, então, a partir de 2018, a ser congelada. Isso quer dizer que a partir do ano que vem, a gente vai ter não os 15% da receita corrente líquida, mas sim o valor de 2017, os 15% da menor receita da história, corrigidos pelo IPCA. Aí, como você falou muito bem,
progressivamente, ano a ano, isso vai representar um encolhimento do orçamento da saúde. Agora, você lança uma outra questão, Bruno, que é: qual será o verdadeiro impacto disso na vida das pessoas? Isto vai impactar na assistência hospitalar? O Hospital da Restauração vai fechar sua emergência? O SAMU vai deixar de atender pessoas nas ruas? Não num primeiro momento. Os setores que serão ameaçados mais radicalmente, no meu ponto de vista, são os setores que não têm esta repercussão e não têm tanta participação do setor produtivo da saúde. Da indústria de procedimentos, a indústria médica, hospitalar e farmacêutica. Basicamente, boa parte do que se tem de assistência hospitalar hoje no Brasil já acontece por meios disfarçados de privatização. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem uma tímida atuação das organizações sociais, se comparado, por exemplo, com São Paulo. Aqui as organizações sociais administram as UPAs, administram o Hospital da Mulher, os 3 hospitais metropolitanos, mas elas não entraram nos hospitais gerais. Né? Em São Paulo, o PSDB entregou 100% da administração pública da saúde às organizações sociais. Esses lugares, como a oncologia, que é feita lá no IMIP, a nefrologia ou a hemodiálise, que é feita em vários serviços privados por dentro dos serviços públicos, elas estarão protegidas como estiveram até agora. O maior ataque que a gente prevê, e já está desenhado, será, por exemplo, na política de atenção básica, que a porta de entrada do sistema era a estratégia de organização de um sistema mais equânime, e é aquela política que é para todos, mas sobretudo por mais pobres. Essa política já teve pelo Ministério da Saúde uma reforma infralegal na política nacional de atenção básica, que eles reformaram para preparar a mudança para a emenda constitucional no ano que vem. Então são os postos de saúde, aquele postinho que tem lá perto da sua casa, essa estratégia que é a mais capilar, que hoje nós temos quase 40 mil equipes de saúde da família no Brasil, essa sim vai ser atacada de frente. Outras que são emblemáticas do ponto de vista da compreensão da vida nessa sociedade contemporânea, como a política de saúde mental, certamente será uma das políticas primariamente atacadas, porque ela também tem um grande potencial de privatização direto. Quer dizer, a gente já vê essa privatização acontecendo por fora do Estado. A organização das comunidades terapêuticas e de organizações da sociedade civil para supostamente tratar a loucura com o isolamento, que era uma etapa civilizatória que o Estado brasileiro já tinha dado em dizer assim: nós não aceitamos mais manicômios. Os manicômios estão voltando pela sua potência de negócio, pela possibilidade de gerar dinheiro, riqueza, com encarceramento não oficial e não regulamentado pelo Estado. Então, acredito eu, e eu deixo para a próxima rodada, um pouco de detalhamento de como é que a gente imagina que essas reformas estarão se dando na prática. Bruno, se você me permite, eu queria fazer só um breve paralelo entre a política de saúde e assistência, que a saúde ela é uma política muito mais volumosa, né, muito mais estruturada. E a assistência no Brasil, ela sempre foi tratada como algo mais secundário, do ponto de vista de recursos, de própria estrutura. O próprio nome favorece a isso, né, uma política de assistência social. Então, logo a gente liga isso a assistencialismos, a atos pontuais, quando na verdade a gente trabalhar com a vulnerabilidade social envolve uma leitura de sociedade, envolve impactos, envolve também um enfrentamento sistemático a esse tipo de processo. Na França, por exemplo, a assistência era chamada de assistência pública e não social. Então, por isso que, de fato, eu também acredito, assim como professor, que vai ser uma das políticas que serão mais tocadas, né, mais desconstruídas pelo governo Temer. Isso já começa, na verdade, porque dada essa natureza que eu apresentei da política de assistência, os programas já começaram a ser reformulados. Pensar, por exemplo, na constituição de um programa como Criança Feliz, que está sendo já foi instituído pelo governo federal. Um programa que retoma o primeiro-damismo, né? A LBA, que historicamente era um espaço dominado pelas primeiras damas da República, ela foi destituída com o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, e agora a gente repõe o programa Criança Feliz e retoma também a cultura do primeiro-damismo, que não é um mal em si só ser o primeiro
primeiro-damismo. O problema, o que se gera a partir do primeiro-damismo, né? Uma política feita na cozinha da casa, uma política feita a partir de um olhar subjetivo, intencional e com a intenção clara de torná-la não assistência social, mas de fato um cunho assistencialista. E isso tem um impacto, a gente está falando de algumas políticas que partem do âmbito federal, mas isso tem tido já um impacto escalado em políticas estaduais também, né? A gente mora numa capital que a população de rua tem aumentado muito, e eu penso um pouco em outros governos de estado, em outras capitais em que a gente tem tido esse movimento para algumas gestões mais de direita, como é o caso, por exemplo, de São Paulo, né, que a gente teve algumas políticas assistenciais bem polêmicas vindas de João Dória, como o Farinácio, a retirada dos cobertores dos moradores de rua, etc. Você acha que Pernambuco, hoje, ele está em risco de se alinhar com esse pensamento, pensando que a gente tem uma eleição para vir agora, né? Existe um risco de esgotamento dessas políticas de assistência social aqui no estado hoje? Eu acho que aí a gente tem que partir de dois pressupostos. Primeiro pressuposto, que nossa sociedade ela reconhece o espaço de atendimento de suas necessidades básicas, o trabalho. Então eu trabalho para atender a um conforto, a um bem-estar. Só que essa sociedade que ela inclui uma moral, embute uma moral do trabalho, ela também é a sociedade que não constrói trabalho para todos, né? No cenário atual nós estamos com algo em torno de 14 milhões de desempregados. Quem atende a essa população? Em grande parte, a assistência social. Com as grandes reformas que estão sendo construídas, quem vai passar a atender essa demanda? Também é assistência social, mas num contexto de redução de seu porte, de sua capacidade de atendimento. E aí, quando você contextualiza o estado de Pernambuco, é bem interessante, Bruno, porque aqui em Pernambuco a assistência social, ela sempre foi tratada como algo desnecessário, né? Como algo que não tem reconhecimento no âmbito estadual. Te dou dois exemplos claros disso. Em 2014, ainda no governo anterior, a assistência social seria suprimida a pasta e passaria a ser fundida a uma secretaria de governo, né? Uma finalidade executiva totalmente diferente. Então perderia cargos, perderia estrutura administrativa, perderia recursos. Houve naquela época uma mobilização muito grande dos setores da classe trabalhadora, os usuários, os gestores, e conseguiu se reverter. E hoje nós estamos novamente com um novo embate com o governo do Estado. O Estado destituiu semana passada o então secretário, né, Roberto Franca, e agora, a partir de negociações com o PP, nomeou um secretário estadual que tem vínculos muito fortes com igrejas evangélicas, né? Então, não pelo vínculo com a igreja em si, mas qual concepção que agora vai passar a nortear a política de assistência social estatal, né? A gente sabe que as concepções que envolvem um ambiente público, ele resvala na expressão direta desta política. Então a gente está muito temeroso, até conversas de bastidores que já dão um tom de que a assistência novamente perderia a pasta e seria fundida à Secretaria de Direitos Humanos. Então tem vários contextos que nos faz, sem sombra de dúvidas, temer, né, para voltar ao tema do nosso programa, temer o cenário futuro aqui no estado de Pernambuco também. Perfeito. Vou fazer um gancho, pode ser? Pode. Com essa questão que é o seguinte: eu tinha anotado justamente para falar do quanto é emblemático na República, né, na Nova Roma, de altos coqueiros, na terra do orgulho pernambucano, dos governadores, né, como Miguel Arraes, Jarbas Vasconcelos, Agamenon Magalhães, a gente chegar ao ponto de ter o governador representando o Estado, não é o homem, né? Mas é o representante do Estado de Pernambuco, dos 8,5 milhões de habitantes, indo a um culto da Assembleia de Deus e se ajoelhando para a bênção. Não é o governador, o homem, ele pode se ajoelhar, se deitar, bater cabeça, fazer o que quiser, mas é o Estado que está ali naquele momento se ajoelhando a um governo que se coloca absolutamente descolado dos pressupostos republicanos. É um governo que
por religioso, se autoriza, em nome de uma suposta fé e de uma certa doutrina que nem tem tantas correlações com o cristianismo assim, a empreender ações de governo ou de desgoverno nessa perspectiva. Então, o que a gente entende desta manobra é o reconhecimento do PSB, o partido que aqui em Pernambuco apoiou com todo o poder que tinha o golpe, apoiou o impeachment da presidenta Dilma, liberou secretários para votar enquanto deputados federais, defendeu o impeachment, especialmente o prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio. Paulo Câmara foi até mais modesto enquanto isso, e depois esteve apoiando o governo Temer em todas as situações críticas que viveu. Em todas as situações críticas, nos 2 processos em que o governo foi submetido ao crivo do Congresso Nacional. Este governo vai à igreja, se ajoelha e entrega a assistência social, que é uma política pública, a um fariseu, vou dizer assim, né? Um mercador do templo de Salomão. E a gente entende por quê. Porque é para operar uma possibilidade de recurso, é uma interface entre as 2 políticas. Estes senhores e senhoras estão hoje diversificando o cardápio de ofertas, de serviços dos seus negócios religiosos com a oferta de internações psiquiátricas disfarçadas de apoio religioso em instituições que a gente sabe que existe encarceramento, que existe cárcere privado, que existe cerceamento de liberdade, que existe doutrinação forçada para poder a pessoa ter acesso àquele serviço. Essa é uma das perspectivas de mudança. Outra, que se me permita, eu queria destacar. Existe no Brasil hoje, em curso, a construção de um novo remodelamento, de um novo arranjo para funcionamento dos planos de saúde. E os planos de saúde que são defendidos pelo governo federal, pelo ministro da Saúde, chamado Planos de Saúde Populares, se organizam num novo formato, que é a oferta de um rol de procedimentos restritos que foge completamente à legislatura vigente. Hoje os planos de saúde têm como assistência complementar ao SUS a obrigação de oferecer atenção integral, independente de quanto o paciente recolhe. Isso é um problema do plano, se ele cobra menos, mas ele tem que garantir assistência integral ao paciente. Os planos estão preparando um conjunto, e já existe, vigindo aqui em Pernambuco e em Recife, a oferta desses planos pela operadora Amil, que é uma multinacional que opera no Brasil, planos que oferecem o acesso ao plano a partir de uma consulta exclusiva com um médico chamado médico de família, que curiosamente é a minha especialidade. Mas esse colega vai estar numa posição de ser o não do plano de saúde médico, não é o não do auditor. Quer dizer assim, não, isso aqui a gente resolve com uma medida mais simples, supostamente com cuidado, com uma escuta qualificada, mas na verdade o negócio financeiro que está sendo proposto é de uma economia em escala para os planos de saúde. E aí ela está perfeitamente arquitetada com o encolhimento da política nacional. Nós vamos reduzir investimento na atenção básica para poder responder à emenda constitucional e, com a crise gerada pela desassistência, fabricar um novo governo. Um governo que diz assim, a gente resolve isso com mais eficiência com a Amil Life, com o novo plano de saúde da Amil, que você paga R$100 por mês e consegue ter atendimento com o seu médico em 24 horas, 48 horas, como seria numa unidade de saúde da família. Professor Rodrigo, permita-me também um breve comentário, né? Não sou da área de saúde, mas minha profissão é. Então, o que acontece? No âmbito do governo nacional também, houve ainda uma conversa que ainda chegou à mídia, à imprensa, para saber qual a absorção que a população faria disso, que era um plano de saúde popular que seria aplicado ao SUS, né, como uma forma de tributar isso para supostamente financiar as ações de saúde num cenário que nós falamos anteriormente, né, de leitura de uma crise do Estado, crise nos gastos públicos. Isso, na verdade, vai ser uma ofensiva permanente do governo daqui para frente. Esse congelamento dos gastos, esses cortes que a gente está fazendo alusão, na verdade, tem uma intenção muito clara de impor
a privatização como a única medida, né, como a única saída. Então eu precarizo a tal ponto as estruturas públicas que a grita da população vai ser pela privatização. E já temos numa moral imposta pela mídia essa concepção de que o privado é melhor do que o público. Mas o público é nosso. Então, se o público não está satisfazendo as necessidades, cabe aos pagadores dos impostos, cabe aos cidadãos fazer grita de melhoria dos seus espaços. E aí uma coisa muito clara e objetiva. O SUAS, assistência social. A assistência social está disponível para privatização? Não está. A saúde está. A saúde é rentável. Alguns setores. A educação é rentável. A assistência não tem rentabilidade. Não gera recurso a partir dela. Então, certamente não vai ser uma política privatizável, mas também não será uma política de resgate de investimentos, porque a essa população vai ser imposta, segundo os pressupostos que regem agora a Secretaria Estadual e também a Nacional, o dever de cuidar deve ser da sociedade e da família. Então busca-se agora instâncias religiosas, privadas, para uma assistência que deveria ser ofertada pelo público, né? A partir da não inserção daquele cidadão no mercado formal do trabalho. Agora, você falou isso da relação da assistência social não ter uma perspectiva de negócios como a saúde tem. Mas eu queria voltar ao caso lá do Farinácio de Dória. Será que a gente não está sendo ingênuo, não, inocente? Será que não tem uma margem? Talvez alguns espaços a gente possa até pensar, né? No âmbito da política sobre drogas, que a assistência também tem uma perspectiva de atuação. Hoje nós temos o programa Atitude, aqui em Pernambuco, e é um programa que ele tem visibilidade nacional e internacional, já ganhou vários prêmios. E percebemos que desde o início do governo estadual que aí está posto, é um programa que vem sido paulatinamente desconstruído. E agora nós estamos, como secretário estadual de Desenvolvimento Social, um dos grandes nomes que defende as comunidades terapêuticas. Então, provavelmente, teremos sim um quadro de parcial terceirização desse serviço para as entidades religiosas que estão tratando os usuários de drogas de forma muito peculiar, né, a partir de uma dinâmica de espiritualidade e trabalho, sem nenhuma intervenção técnica, né, sem nenhum olhar mais subjetivo. Podemos também falar um pouco nessa relação da proposta do governo Dória, alguns espaços de acolhimento, de proteção, de abrigos. Então isso seria provavelmente também terceirizado, mas o grande volume de atendimentos da assistência, ele não é privatizável, né? Quem é que vai privatizar os moradores de rua? Quem é que vai privatizar a violência contra a mulher? Quem é que vai privatizar a fome? Né? Não se privatiza. Sim. Mas talvez eu esteja sendo maldoso demais em fazer essa conexão entre a fala de vocês dois aí. Existe um outro negócio que é o negócio da igreja, né? E eu acho que talvez o Cariri ele fez essa conexão aí com a relação entre o Estado tá abaixando a cabeça no momento dentro de uma igreja específica, entregando assistencialismo como foi a expressão que você usou? Fariseu, né? A alusão que Jesus expulsou do templo quando viu a turma usando o templo de Salomão para fazer de um mercado. Tem determinadas igrejas que lucram com a demanda do talvez aí não seja tanto um lucro material, né? Mas se você olhar a própria história do Brasil, a assistência social até 1960, 70 era quase que exclusiva da Igreja Católica, né? E isso era usado sim, não como lucro, mas como uma forma de imposição de uma determinada cultura, né? A busca de uma nova cristandade, de um domínio social da igreja, tanto que até pouco tempo a Igreja Católica ainda se impunha como a igreja da maior parte da população brasileira. E aí eu acho que, simbolicamente, essa transição de uma possível assistência social sair do âmbito do Estado para o âmbito do privado religioso, ele vem muito mais para ratificar, né, e corroborar com essa cultura
cristã evangélica como algo positivo para a sociedade. Eu trago o espiritual, mas também o objetivo, né, a condição de vida. Mas tem outros elementos de descrição desse novo Estado que complementam, né, essa nova tese de governo. Porque o ouvinte deve estar achando assim, né? Se isso tudo vai acontecer, então nós vamos mergulhar num caos social. E aí, como vai ser a vida? Né? Alguns vão se perguntar, do caos vai vir uma nova perspectiva ou possibilidade de mudança. Aí onde está o problema maior, porque assim, para o caos tem um outro aparelho do Estado que está crescendo e sendo investido de vários poderes, que é o aparelho repressivo. Então assim, a aposta no caos, que eu estou dizendo, a aposta na crise como forma de governo, é uma aposta de dizer assim, tá tudo sob controle. Vai ter 5 mil homicídios no estado de Pernambuco, é problema de quem? Da crise. O que o governador Paulo Câmara está dizendo? Os 5 mil homicídios que aconteceram em Pernambuco é por conta da crise do governo federal, que ele ajudou a botar lá. Mas essa crise vai fazer o quê? O BOP. Essa crise vai fazer o quê? Mais segurança privada, muros mais altos. Não tem problema. O nosso aparelho repressivo dá conta. Sempre deu e vai continuar dando conta. O problema é de quem está na rua. Não, o problema é de quem está em carro blindado e em condomínio fechado. E é sugestivo também, professor Cariri, o momento em que essa virada na segurança pública está tentando se construir. Né? Ficamos 3 anos sem investimento em segurança pública e no último ano do governo surgem recursos, né, que até então o Estado estava em crise, sem finanças, e aí vem uma solução paliativa, né, investir em segurança pública, quando na verdade as demandas de segurança pública elas seriam muito mais baratas, mais eficazes se fossem prevenidas com ações proativas, né, e não policiar uma questão que é social, na maioria das vezes. Já para encerrar, né, que o tempo da gente já está perto de esgotar, a gente às vezes assiste tudo isso acontecer de uma forma um pouco anestesiada, né, talvez acreditando que isso pode ser revertido aí na próxima eleição. A gente vai ter eleição vindo agora. Eu queria saber de vocês, todas essas mudanças que aconteceram e estão acontecendo na assistência social, na saúde, elas ainda são reversíveis? E existe algo que a gente pode fazer além de só assistir isso acontecer? Eu acho que essa reversibilidade ela passa primeiro pela tomada de consciência desse novo Estado. Por isso que eu fiz questão de frisar o que era a aposta anterior e como ela se tornou forma de governo. E é preciso olhar para a realidade sem um olhar apocalíptico, né? Sem enveredar por reforçar esse discurso e procurando entender o que de fato está acontecendo, entender a economia brasileira e sua capacidade de regeneração. Nossa força de trabalho, 200 milhões de habitantes, a gente pode ir muito além do que 0,1% de crescimento do PIB. Nós temos capacidade de arrecadar recursos e toda essa suposta crise financeira está, na verdade, repousando sobre um sistema tributário. E este golpe que foi dado difuso por diversas forças que não se organizam naturalmente ou hegemonicamente é o golpe das forças que querem benesses do Estado, que enriqueceram as custas do Estado e que querem continuar acumulando cada vez mais para um capitalismo global. O que estava à véspera de acontecer no Brasil antes do golpe era uma inversão dessa perversa situação tributária. O que estava na pauta do governo anterior era tributação de grandes fortunas, CPMF, aumentar imposto territorial rural sobre grandes latifúndios e desonerar a produção. Era tudo que este grupo que está mandando no país hoje, com a aposta da crise infinita, não queria. Saída tem de sobra. E em 2018 a gente vai ter muita saída sendo colocada em discussão. Não pode abandonar a política, não pode enveredar nessa política da crise e não pode se deixar tomar pelo medo. Temos que ir para a luta. Eu acho que o cenário, a leitura que o Rodrigo Cariri faz, ela é bem positiva. Só um ponto que eu destaco é que se de fato o PT ele entrou nessa pauta mais progressiva, né, ele entrou também de uma forma tardia, né, professor? Tivemos aí algo em torno de 11 anos de gestão que
própria classe trabalhadora que elegeu aguardava reformas que beneficiasse e reduzisse a desigualdade social no Brasil. Então, se de um lado teve um crescimento econômico elogiável, né? Saímos da 8ª economia para a 7ª economia mundial. De outro lado, a desigualdade social não foi tocada. Investiu-se em programas de transferência de renda, mas efetivamente não se reduziu a desigualdade social, né? Não se equilibrou essa balança. E aí eu acho que também a história ela é feita de muitas surpresas e construções. Estamos, de fato, em um momento, na crista da onda ainda da crise, muitos dos cenários ainda não conseguem ser visualizados nem analisados, mas eu acho que todo poder, de fato, como a Constituição diz, emana do povo. Então, se temos uma construção a ser feita, se temos uma desconstrução a ser feita, ela vai se dar a partir da reunião, né, a partir da congregação desses cidadãos por um outro Estado, por um outro poder. E eu acho que isso é possível, assim, eu tenho muita esperança de que soluções virão, mas não de forma passiva. A classe trabalhadora, a população se apassivar diante de tal cenário é a pior solução possível. Temos que continuar como cidadãos ativos, fazer uso dos espaços democráticos e de controle social que está aí posto para tentar reverter toda essa tragédia social construída por meio de uma ponte. Gente, nosso tempo encerrou. Queria agradecer, Cariri e Carlos, pela participação no programa de hoje. Foi muito bom, obrigado. Hoje a gente teve Mirela Lima, Ilana Guiar, Joyce Maria e René Melo na equipe de redes sociais. A produção foi de Ed Rodrigues e o roteiro e a locução de Bruno Nogueira, os trabalhos técnicos de Chico Rocha. A segunda temporada do Fora da Curva encerra aqui. Esse programa de hoje tem reprise às 10 horas da noite e esse balanço que a gente fez do governo Temer tem uma reprise especial já na próxima semana, né? Até o final de janeiro você confere aqui na Rádio Universitária uma seleção que a nossa equipe fez de vários programas anteriores, até o retorno da nossa terceira temporada, que deve ser em fevereiro. E até lá, um abraço forte a todos e a todas. Até mais. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.